Salve, salve, rapaziada. Boa noite mais uma vez aí. Chegamos pro último vídeo do dia. Ufa! Domingão cheio, graças a Deus. Muito futebol, é o que a gente gosta, é o que a gente gosta de falar, é o que a gente gosta de assistir e de fazer. Vambora! Velo Clube 0, Corinthians 1. O jogo não foi legal tecnicamente, jogo que teve bastante transpiração. Não teve modo preguiça do Corinthians ativado, mas tecnicamente o jogo foi muito fraco. Antes de começar aí, se inscreva no canal, curte, compartilha. E de um vídeo pro outro, falta um inscrito pros 200. Vamos aí, rapaziada. Me ajuda aí. Se inscreve aí, vamos bater 200 inscritos. Muito obrigado para quem tá chegando. Vambora. Com muita força de vontade, muita vontade aí de crescer. A gente vai conseguir. Vambora. Como eu vinha falando, um jogo fraco tecnicamente, jogo típico de Campeonato Paulista. Domingo, 8h30 da noite também é complicado, na moral, esse horário. Eu não sei quem que falou que domingo, 8h30 da noite é o horário de futebol aqui no Brasil. Mas enfim, Corinthians ganhou 1-0, vitória importante, saltou na tabela. Os times grandes eles não estão jogando esse campeonato direito, tá faltando apresentar futebol. E deveriam estar jogando sim, deveriam estar jogando um pouco melhor. Com relação ao jogo, primeiro tempo do Corinthians, primeiro tempo fraco dos dois times. O Belo Clube tentando se impor fisicamente num caldeirãozinho deles lá, com todo respeito, não é modo pejorativo. Caldeirãozinho é por conta do estádio ser pequeno, tá, rapaziada? E aí, jogando contra o grande, empolgado, tem dois laterais bons que estavam fazendo uma inversão perigosa ali e levou certo perigo na bola aérea, que é uma deficiência do Corinthians desde o ano passado. Então teve 3, 4 bolas aéreas aí no primeiro tempo pelo Velo Clube, que levou perigo ao Hugo, perigo de gol. Ele não fez uma defesa, inclusive, no primeiro tempo, mas não conseguiram fazer os gols. E o Corinthians não conseguia criar, porque o Garro tá sem ritmo. Hoje ele correu um pouco mais, transpirou um pouco mais, porém tecnicamente ele está fora de jogo ainda, fora de ritmo de jogo. Então o Corinthians não estava conseguindo criar por dentro. Teve 2 ou 3 chutes de fora da área que causou perigo para o goleiro, fez boas defesas lá. Mas o primeiro tempo no 0-0 foi um resultado justo, foi um jogo muito ruim no primeiro tempo. E o Corinthians levou a cavalaria para a reserva. É o que eu sempre falo, seja qual for o time. Se você vai poupar, nem leva para viagem. Nem leva para viagem. Se você leva, coloca o que você tem de melhor, faz o resultado e vai trocando aos poucos. Mas, enfim, isso não vai mudar, isso não vai mudar, vai continuar dessa forma. O Corinthians com a cavalaria no banco, volta para o intervalo com o mesmo time. O Yuri, como a repórter falou na transmissão, ele já voltou sem o colete, já com os paradrapos colocados, caneleira. Então eu imaginei que o Dorival ia esperar uns 10 minutos para mexer e não foi isso que aconteceu. O Corinthians até que tentou, mas pouca inspiração, pouca criatividade mesmo. Tecnicamente o time muito mal, tecnicamente o time jogou mal. A válvula de escape, o Vitinho, ele até tenta alguma coisa, mas ele não acerta os dribles, e eu vou chegar nele depois no final do jogo aí também. E, e é isso, era a única válvula de escape. O Garro muito marcado, apanhando bastante, não conseguia criar. E quem é muito bom jogador, quem tem que ficar de olho, quem o Corinthians vai fazer dinheiro é o André. O André hoje é o melhor jogador do Corinthians. O André hoje é o melhor jogador do Corinthians. Que volante, que jogador, muito bom mesmo. Mas ele não. Chegou uma hora no jogo que ele cansa também, né? Correr o campo todo, tentar criar, tentar chutar no gol. E os laterais do Corinthians, o que estreou, o Pedro Milanes, estreou bem, principalmente marcando, na minha opinião, não comprometeu, não vi nada demais, nada de excepcional, mas não comprometeu e na marcação foi bem. O Hugo, a gente não tem marcação, a gente não tem profundidade, a gente não tem nada. Então, por isso que falta também a criação, não é só um meio, são as opções que não existem quando o time do Corinthians é o time reserva. Entendeu? Então, é difícil, precisa, igual eu falo, no brasileiro vai ser complicado brigar por algo por conta de elenco mesmo. Aí
depois da parada técnica para hidratação lá, aí entra Mateuzinho, entra Ranieri, aí o time melhora, com opção na frente, com o Ranieri marcando e não deixando espaço para o meio do Velo Clube, mas mesmo assim faltou agredir mais, não conseguia agredir. Então, quando se encaminhava para o 0x0, aquele jogo chato, aquele jogo xoxo, aí o Vitinho, que tanto tentou durante o jogo inteiro, consegue fazer uma bela jogada, corta, bate, ele ia fazer o gol, o goleiro volta, defende, espalma pro meio da área e ele, Yuri Alberto faz o gol da vitória do Corinthians, vai pra galera, perde o short. E é uma boa vitória, como eu falo, não teve interferência do juiz, o juiz foi bem. Então, vitória justa, vitória de quem tomou a iniciativa, de quem tem que tomar a iniciativa mesmo, porque o Corinthians é time grande, tomou a iniciativa, não estava no bom dia tecnicamente, mas no final foi recompensado com o gol, talvez até para fazer justiça do jogo passado, que era para ter ganho e perdeu por conta do juiz. Vitória importante, vitória que leva o Corinthians para quarto lugar. E o Velo Clube, que estava jogando pelo empate, até foi bem no jogo, mas quando chegou na metade do segundo tempo, meio que abdicou até dos contra-ataques, toma um gol e vai ter que lutar aí contra o rebaixamento, certo? Do jogo é isso, rapaziada. E agora nesse último vídeo, eu quero passar rapidinho por um clássico, na verdade, dois. O primeiro que eu não assisti, mas o resultado é meio que impactante pela condição que o Inter tá, pela fase que o Inter tá. O Inter ganhou do Grêmio de 4x2 de virada no Beira-Rio. Eu vi os 30 minutos primeiros, né? Então não vi o jogo todo, não vou fazer análise do jogo, mas do que eu vi, típico Grenal. Jogo brigado, jogo disputado, com 12 minutos estava 1x1, deu indícios que ia ser um jogão e pelo visto realmente foi, que eu vi que no final teve uma confusão, né? Então, bela vitória do Inter para dar confiança e para quem sabe o Inter almejar um ano melhor, né? E aí o jogo que eu vi, que foi o Atlético Mineiro e Cruzeiro, parabéns, São Paulo. Queira vender o Hulk. Queira vender o Hulk. Hulk fez um golaço. Hulk melhor jogador, pra mim, na minha visão, Hulk melhor jogador em campo. Primeiro tempo do Atlético, patético. Eu achava que o Atlético ia tomar essa pecada hoje pro São Paulo e cair. E o primeiro tempo deu indícios disso. Muito mal o Atlético. Toma o gol logo no começo, um golaço do Matheus Pereira. E foi ridículo o primeiro tempo do Atlético. O Cruzeiro perdeu a oportunidade de matar o jogo. O Maicon muito mal, o próprio Hulk, a bola não chegava nele. Bernard perdeu um gol feito no final do primeiro tempo. Então, eu imaginei que o Galo ia tomar uma sapecada histórica, mas não foi isso que aconteceu. Na volta do segundo tempo, eu não sei se o Cruzeiro relaxou demais, se quer ganhar a hora que quisesse. O Atlético reagiu, o Atlético teve postura que se deve ter em clássico, e aí empata o jogo com o Bernard, logo no começo do segundo tempo, e o Hulk faz um golaço para virar o jogo. E o Atlético foi melhor durante o segundo tempo todo, se impondo fisicamente, se colocando dentro do campo do Cruzeiro, e o Cruzeiro muito mal. Segundo tempo irreconhecível do Cruzeiro. Vou até dar uma estudada para ver se esse é o time do Cruzeiro, porque se for esse time e tiver essa postura, não vai arrumar nada. Nem com o Tite, não vai arrumar nada nem com o Tite. O Gerson entrou muito mal também, deve estar fora de ritmo, vai ter o período de adaptação, mas esse ano não tem muito tempo para isso, né, rapaziada? Porque quarta já começa o brasileiro e vai ser pegado por conta da Copa do Mundo aí, calendário louco do Brasil, então não vai ter muito tempo de adaptação. Agora o Cruzeiro, segundo tempo do Cruzeiro, eu assustei de verdade. Tá certo, rapaziada? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês durante esse domingo inteiro. E vai ser isso, vai ser pegado todos os dias aí, graças a Deus. Muito futebol, muito jogo. Então, a melhor forma de me ajudar
Não é financeiramente. Financeiramente eu tô pedindo para quem é aquele que pode. Sobra aqueles R$ 2, R$ 5, R$ 10 aí para fortalecer, porque trabalhar com isso é um custo caro. Então é só para fortalecer, mas questão financeira não é o principal. A principal ajuda que eu tenho é vocês visualizarem o vídeo, curtirem, comentarem bastante, compartilharem. Então vamos embora. Você que gostou, compartilha com seu amigo, entendeu? Compartilha com a família e vamos embora aí, devagar e sempre, com muita dedicação, tá certo? Muito obrigado aí pela atenção de vocês mais uma vez. Que todos tenham uma excelente semana, que nós tenhamos uma ótima semana também. E semana que começa na quarta-feira com o Campeonato Brasileiro, o bicho vai pegar, tá bom, rapaziada? Tamo junto, até amanhã, é nóis. E lembre-se, devagar e sempre.